A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos realizar um debate sobre a situação dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões do estado de São Paulo. Nós convidamos o presidente do sindicato, Dorberto Carvalho, para conversar com a gente, e também o ator e produtor Celso Frateschi, e além da Débora Scheine, que toca viola na Orquestra Sinfônica Brasileira e é vice-presidenta da Federação Internacional dos Músicos. Tudo online, com muita música, aqui na Quarentena. Bom, nós estamos em contato com vários artistas da música, do teatro, dos espetáculos, para a gente conversar um pouco sobre esse momento de pandemia e essa discussão que a gente faz aqui diária no Colibri na Quarentena. Então, vou apresentar, começando naturalmente com a Débora, né? A Débora Scheine, ela atualmente é vice-presidenta da Federação Internacional dos Músicos. Também já atuou na área dos músicos aqui, aí no Rio de Janeiro, ela está no Rio de Janeiro, e ela toca viola na Orquestra Sinfônica Brasileira. É isso, Débora? Tem alguma... É isso aí. E você participou também de outras entidades da área dos músicos. Pode falar aí, por favor, para nós explicar. Fui do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro por 20 anos. E 10 desses anos eu era presidenta lá e saí na última eleição, mas continuo aí na Federação Internacional de Músicos e a militância não acaba nunca, né? É isso aí. Também com a gente aqui o Dorberto Carvalho, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo, tá certo? Certo. É o Sindicato dos Artistas e Técnicos. Mandar um salve aí para todo mundo, grande abraço. Nós estamos 2 anos na direção do SATED, viemos de uma gestão que ficou 32 anos, a gestão anterior, e estamos tentando aí devolver um pouquinho de dignidade para os artistas e técnicos que tiveram os seus cachês. Perfeitamente, Dorberto. E encerrando aqui o grupo, o Celso Frateschi, ator, produtor, diretor, autor de teatro, de cinema, de TV, também foi secretário municipal de cultura, né? Tanto aqui no estado, na cidade de São Paulo, na época da Marta Suplicy, como também em Santo André. É isso, Celso? Além do currículo, que é muito grande, não dá para falar tudo aqui, certo? É isso. Vamos saudar então, todo mundo. Vamos começar com a primeira discussão. Assim, a gente, nessa pandemia, muitos artistas estão se virando aí, criando, e a palavra de ordem é recriar, repensar, né? Redefinir, ressignificar, são vários res, né? E eu vejo alguns autores, alguns compositores, por exemplo, partindo para a live, né? Para não ficar parado, estão fazendo lives. Todo mundo está fazendo live, a beça aí, nesse momento de quarentena. Mas a minha preocupação, desde o princípio desse programa, a gente já tem mais de 16 edições, é a questão dos técnicos, da turma que se envolve com o espetáculo, mas não é exatamente o músico, ou o ator, ou o diretor e tal. São os técnicos que estão, nesse momento, em situação bastante delicada, para não dizer até trágica, né? Dramática seria o caso. E a minha preocupação é como a gente pode ajudá-los, né? E eu queria que vocês fizessem uma reflexão desse momento, né? A arte, nesse momento, já estava sendo bastante maltratada nesse governo e continua sendo. Agora, com a pandemia, ainda a coisa está piorando para todos os lados, né? Para o teatro, para a música, enfim, e para os espetáculos, então, mais ainda, né? Porque agora não tem, está tudo fechado, né? Então, eu queria começar com a Débora para ela fazer uma reflexão desse momento, como ela encara e como é que ela está vendo, como é que você está vendo, Débora, esse momento, né? Para os músicos, né? Você toca numa orquestra, ela está ensaiando? Ela está parada? O que ela está fazendo, a Orquestra Sinfônica Brasileira? Como é que vocês estão se virando? Tudo online? Dá para fazer? Enfim. Débora, por favor. Bom, as orquestras estão paradas e a gente parou já há bastante tempo.
um pouco antes, inclusive, de se parar oficialmente, né, de termos todas as instruções de fechamento mesmo dos teatros, porque uma orquestra sinfônica já é uma aglomeração, né? Nem ensaiar poderíamos para fazer uma live com todos juntos, seria impossível. Eu posso falar da minha orquestra, onde eu trabalho, é uma orquestra privada, e para cumprir certas contrapartidas de alguns patrocinadores que já efetivaram, né, a sua parte ali, a sua parte financeira, o recurso dentro da orquestra, os músicos têm produzido alguns vídeos, têm dado aulas online, porque também tem o viés educativo que a orquestra cumpre como contrapartida, né? São aulas para alunos de projetos em Belém, Espírito Santo, diversos estados do país. Então, estamos cumprindo essa parte, e com esses pequenos vídeos de música de câmara, duos, trios, quartetos, isso tem feito tem um impacto bastante positivo, e os patrocinadores estão se dando por satisfeitos por enquanto, né? Então, a orquestra continua com salário em dia, e isso é um luxo, eu acho, dentro do nosso ambiente de trabalhador da cultura, né? E agora, as orquestras públicas do Rio de Janeiro, por exemplo, o sucateamento do servidor público já vem de bastante tempo, né? Então, assim, o setor público é um pouco mais complicado, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que a gente vê o que vem acontecendo já de uns anos para cá, desde a queda do Sérgio Cabral, que o Teatro Municipal, por exemplo, quantas vezes teve que parar para pedir o salário em dia, 13º em dia, vale-refeição, qualquer coisa. Já foram feitas, antes da pandemia, campanhas de solidariedade com os trabalhadores de lá, né? Todos os trabalhadores, de palco, coro, são muitos trabalhadores ali. Mas, até agora, pelo que eu entendo, como os servidores estão recebendo lá no Rio, eu não estou no Rio agora, tá, gente? Lá no Rio, eles também devem estar recebendo, mas todo mundo parado. Essas lives, é muito interessante, eu estava pensando nisso quando me chamaram para fazer esse programa, sobre como os músicos vêm atuando, né? Eu vou deixar os técnicos para o Norberto falar, que é a praia dele. Essa quantidade de lives que a gente tem visto, né? Coisas fantásticas, outras nem tão boas assim, e todo mundo se expondo, né? Tirando, realmente desvelando na frente de uma câmera e se mostrando mesmo. Então, você acaba assistindo coisa que jamais assistiria. Eu não teria ido ao show de alguma pessoa que eu acabei vendo e até gostando, mesmo conhecendo, sabendo, porque a gente sabe que a vida da gente às vezes é meio ficar em casa mesmo, trabalha o dia inteiro, chega de noite, Rio de Janeiro, complicado de sair. Então, estou tendo acesso a uma quantidade de coisas que talvez eu não tivesse, não fosse dessa maneira. Então, tem essa questão também desse momento que nos obriga a ressignificar, redefinir tantas coisas, como você disse. A gente está passando por um momento de remodelagem de modelos de trabalho, modelos de relações de trabalho, que a gente nem sabe como é que vai ficar isso. Agora, podendo ser pessimista, há um espaço enorme para ser pessimista, né? Porque a gente está vendo como estão vivendo de maneira muito dura grande parte dos trabalhadores da cultura, né? Então, sem nada. Muitos, às vezes, nem têm acesso a esses R$600, que é do plano emergencial, porque não comporta dentro, né, daquele padrão de trabalhador. Então, a gente sabe que tá duro para muita gente, mas a gente não consegue prever o que vem pela frente, que se pode ser pior ou até melhorar um pouco, porque vai ter que remodelar tudo, eu acho. E a ferramenta que a gente está usando, né, que a gente tem à mão, que é a tecnologia, está mostrando que, olha, é possível muita coisa, né?
Eu temo um pouco isso, porque eu não sou muito tecnológica, mas a geração que vem atrás da gente está vendo tudo com a pilha toda. Mas outras atividades ficam um pouco difíceis, como você perguntou. Como é que uma orquestra sinfônica pode tocar todo mundo dentro de um... Pode. É um baita de um trabalho, mas tem graça, é esse o impacto que uma orquestra sinfônica se propõe a produzir, porque a gente tem todo um ritual, né? De uma sala grande, escura, o silêncio de um teatro. Tudo isso faz parte da nossa atividade, né? E o impacto sonoro, obviamente, é outro. Você fazer um acústico do que fazer uma live com 80 pessoas tocando ao mesmo tempo. Então, assim, e a nossa atividade, além do próprio grupo orquestral, né? O grupo orquestral ser uma aglomeração, a gente depende de público, que é outra aglomeração. Então, certamente vai ser uma das atividades que mais vai demorar a voltar. Eu acho que é dos trabalhadores da cultura, que a gente depende de aglomeração, né? Na nossa atividade, como sempre foi feito. Mas é isso aí, deixa os outros falar. Isso aí. Celso Frateschi, a sua vez. Opa! Um abração para a Débora, para o Roberto, que não tinha cumprimentado. Vamos tentar conversar. Acho que a gente vive um momento muito difícil, sem dúvida nenhuma. Não só os artistas, mas todo cidadão brasileiro e do mundo. O brasileiro, acho que bastante agravado pela situação política também que a gente vive, pelo descaso, principalmente do governo federal, em relação ao que está acontecendo. Então, é difícil a gente se colocar como uma categoria especial, apesar de ter uma certa especificidade. Mas é duro, a gente vê na rua, a gente vê a gravidade da situação no cotidiano. Recentemente aqui a gente até colaborou com uma campanha que o sindicato, a cooperativa, está fazendo de distribuição de cestas básicas, e a gente vê os nossos colegas, artistas, atores, técnicos, já passando muita necessidade, ficando numa fila para pegar uma cesta básica, e isso é a comida dele enquanto durar, né? Ou seja, a gente está vivendo uma situação de muita violência, né? E isso torna a gente quase que paralisante num primeiro momento, né? É quase que o que fazer frente ao que a gente está vivendo, e o que não precisa nenhum especialista para ver que isso nós estamos no começo de uma grande confusão, que vai aumentar ainda mais o problema que a gente está vivendo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente aprende somos iguais nessa desgraça, entendeu? A desgraça nivela às vezes, né? E aqui está nivelando, né? Isso é muito duro. E o que a gente percebe, principalmente na área cultural, na área artística, é a completa ausência quase que total de uma estrutura de algum sistema que pudesse garantir momentos parecidos com esse, né? Durante muito tempo, a gente sonhou com um Sistema Nacional de Cultura, com todos os entes federativos juntos, com uma sinergia para resolver a estrutura, os moldes do que era o modelo na época, que era o SUS na área de saúde. Era interessante se fizéssemos uma coisa parecida na área de cultura. Se começou a trabalhar isso. Não foi levado muito em consideração, porque a cultura também sempre foi um pouco tratada de uma maneira especial, não como uma outra atividade humana, né? Simplesmente. Talvez a gente ganhasse mais se fôssemos considerados humanos, pura e simplesmente, né? Porque agora nós não estamos sendo, por exemplo, como a Débora falou, nem conseguimos participar das ajudas emergenciais, né? Vai precisar criar instrumentos próprios para os nossos colegas poderem, a gente poder ter algum tipo de benefício. E a falta de estrutura se revela geral, do ponto de vista do financiamento público para a atividade cultural, para a atividade artística, para nossas orquestras, para tudo isso, né? Tudo aqui em São Paulo teve um caminho diferente do que no resto, em grande parte do país, tanto no nível estadual, que partiu para uma
privatização a partir da gestão das OS, né, desses organismos todos da cultura. E no momento agora, o corte da OS vai acabar o corte aonde? Vai acabar o corte nas atividades, nos salários do pessoal que trabalha, mais do que qualquer outro. O corte vai ser aí, vai acabar caindo no produto final, que são os artistas e o público que está deixando de receber e vai deixar de receber a ação do Estado aí, né? No município se criou, e só terminando, essa lógica das OS revela uma estrutura muito frágil, porque tira um pouco o poder do Estado e a responsabilidade do Estado de estar contribuindo, de estar gerando ou dando condições para atividade cultural e artísticas acontecerem, né? E a atividade artística tem que acontecer e tem que, de alguma forma, o Estado estar preocupado com isso, porque é o que movimenta criticamente, é o que projeta os sonhos, o que projeta o nosso futuro, que projeta as nossas utopias. É através da arte que a gente chega lá. E isso é fundamental para uma sociedade sobreviver e avançar. E isso foi cortado. E agora se revela sem nenhuma estrutura. No nível municipal, a gente criou algumas estruturas, algumas leis já de Estado, né? Principalmente as leis de fomento, as leis que acabam, de alguma forma, criando uma estrutura de existência permanente de um trabalho, que corre o risco, porque hoje em dia, porque nessa pandemia literal, né, é preciso ter recursos para resolver problemas, e o meu medo, por exemplo, é que se desestruture o pouco que tem estruturado e que a gente vem estruturando no decorrer desses anos. No nível federal, se foi por um caminho ainda diferente, que é também, de alguma forma, tirar a responsabilidade do Estado e jogar na mão da iniciativa privada, mesmo sendo dinheiro do Estado, a partir do mecanismo da Lei Rouanet, que foi agora a única estrutura que se tinha, bombardeada de um jeito que não tem nem como reestruturar, está completamente paralisado tudo. Até porque quem aplicava não está com esses recursos e nem vai estar com a crise gerada por esse governo, num primeiro momento, e depois pela pandemia, vai ter um desaquecimento econômico que o patrocínio vai se ressentir, né? E a gente vê isso avançar. E do ponto de vista da criação do imaginário, da criação, da construção de um lugar para a gente viver legal, entendeu? A gente vê um bombardeio e a inteligência malévola de todo o setor do capital agora, utilizando essa desgraça que estamos vivendo, essa tragédia que estamos vivendo, para tentar tirar um apoio institucional ou para faturar em cima disso. É doloroso ver, por exemplo, a Vale tirando partido da pandemia. Quer dizer, acabaram de matar em um dia por uma completa crueldade do capital. Quer dizer, se arrasou toda uma 300 e tantas mortes lá em Brumadinho e antes a Maria também. Crimes ambientais, né? A gente aqui na rádio, Celso, coloca como crimes ambientais, né? Claramente. E foi crime ambiental. E agora apostando como se fosse a benfeitora da humanidade, porque dá alguns milhões ou bilhões para a pandemia. Não, a gente está numa estrutura que a gente está vivendo um momento político, social no Brasil, no meu ponto de vista, muito grave. E a pandemia está revelando a ossatura podre desse sistema, entendeu? Que não tem mais o que contribuir. Essa é a grande... esse direito que a gente tem de ser pessimista, né, Débora? Pega fundo, porque está difícil. O que nos anima? Nos anima que a nossa atividade existe desde que o ser humano existe, né? A arte, ela foi a primeira forma que a gente se manifestou, os nossos ancestrais se manifestaram, se comunicaram e se projetaram e construíram
e vem construindo isso tudo. Quer dizer, o teatro ocidental, como o teatro ocidental, tem 25 séculos. Certamente nós vamos ultrapassar isso, apesar do teatro, dentro dessa crise, talvez seja a área mais afetada, porque ele não existe se não tiver o público. O teatro é um lugar de onde se assiste. O nome do teatro vem da plateia. Então, se você não tem plateia, não tem teatro. É diferente do músico que pode compor, do artista plástico que pode trabalhar de alguma maneira um pouco mais sem esse contato, né? Direto com o público. O teatro só existe no momento que tem alguma pessoa representando para alguém. Se não tiver essa polaridade, aí esses dois não existem. Então nós vamos sofrer um pouco. Nós vamos fazer teatro em live. Teatro em live não é live, não é teatro, é live. Teatro na internet também não é. A gente pode representar nisso aí, mas teatro como atividade humana, ele está realmente suspenso nesse momento, né? O que a gente tem é que se preparar para enquanto o teatro não vem. Mas ele virá. Virá. Agora, o Dorberto, com você, Dorberto, sobrou para você aqui uma consideração nessa primeira rodada aqui. Você lá no sindicato deve estar sofrendo muito também com tudo isso, né? Tudo fechado, os teatros. As pessoas devem perguntar para você: e aí, Dorberto, quando é que vai resolver esse negócio e tal? E o pessoal passando necessidade, não é isso, Dorberto? Diga lá. Vamos lá. Bom, então um salve para o Celso, para a Débora e para você, Oswaldo. E gostaria de começar a dizer o seguinte: a gente, nesse período, tem discutido muito política, né? E acho que é uma coisa que é mais ou menos consenso de que todas as teorias liberais e não liberais de não intervenção do Estado foi tudo por água abaixo, né? Tudo aquilo que os caras propugnam, que o Estado não intervém não deve intervir na economia, foi tudo por água abaixo, porque a gente está vendo no mundo que é o momento que mais se precisa de intervenção do Estado para fazer as coisas acontecerem. Bom, feito isso, dito isso, eu gostaria de dizer o seguinte: você abriu falando dos técnicos, né? E os técnicos, nós somos sindicato dos artistas e técnicos, os técnicos estão sendo um setor dos mais prejudicados e é o pessoal que mais cobra do sindicato nesse momento, porque eles já vinham no sucateamento, né? Só para dar um exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente já vinha numa luta contra a Secretaria Municipal da Educação aqui no município em relação aos CELS. Então, os técnicos já tinham seus contratos rompidos nos CELS, né? E a gente já denunciava isso, denunciamos no Ministério Público a utilização de uma mão de obra que não é qualificada, que colocava em risco, inclusive, o trabalho com as crianças, como aconteceu no Recreio nas Férias, coisa e tal. Quer dizer, não só os técnicos, agora falando dos técnicos dos artistas, o setor artístico, cultural e entretenimento, ele já vinha sucateado desde o governo Temer, né? A gente já vem lutando isso, tem um achatamento enorme dos cachês, né? E um ataque ao setor deliberado. Se você lembrar do governo Temer, a própria extinção do Ministério da Cultura e toda a luta que se sucedeu em relação àquilo, depois na própria campanha do Bolsonaro, dizendo que todos os artistas mamavam nas tetas da Lei Rouanet, né, que a gente sabe que se mostrou uma falácia, né, que é você pegar uma exceção pela regra, você pegar a situação de um artista específico, poderia até citar a própria ministra especial da Cultura, a própria Regina Duarte, tem problema com a prestação de contas com a Lei Rouanet, né, e você, todos os trabalhadores têm um mau uso dos recursos públicos, pois isso para dizer o mínimo aí, né? Hoje, nós com o setor parado, a gente percebe o seguinte, que até para ter recurso para suportar o trabalho intermitente do setor, né, característico da nossa profissão, de que o artista o artista e o técnico nunca está completamente empregado, ele não é CLTista, a gente tem muito trabalho informal, muito trabalho sucateado, a gente já vinha percebendo que esses profissionais não têm condição de sobreviver, não tinham condição de recursos para sobreviver ao trabalho intermitente. Com a paralisação completa, gerou um caos no setor, né? Então, eu quero retomar isso que o Celso falou, o setor está recebendo muita solidariedade do próprio setor, os artistas doando para artistas, os técnicos doando para os técnicos nesse momento e possibilitando a gente fazer um socorro alimentar
que é a distribuição de cesta básica, que é o mínimo do mínimo, né? E daí posso dizer que a gente procurou todas as instâncias, né? O sindicato vem sendo muito cobrado, como você bem disse, nesse momento, e tem que ser cobrado mesmo, porque o sindicato não é para os momentos de paz. O sindicato, eu entendo que é para esses momentos de grande necessidade da categoria, é para momentos de guerra, momentos de combate mesmo. Então, a gente, a todo momento, não se negou a negociar com o poder público. Eu mesmo procurei a assessoria da secretária especial de Cultura, a Regina Duarte, me coloquei à disposição para uma reunião com ela, até me consultaram se eu faria uma reunião, falei, estou à disposição de fazer uma reunião, depois cancelaram a tal reunião, que era para discutir uma ajuda emergencial, fizemos propostas, mandamos proposta enumerada para a secretária, não tivemos nenhum retorno disso, questionamos recentemente por que o Fundo Nacional de Cultura não está sendo utilizado para ajuda emergencial dos artistas e técnicos, porque esse Fundo Nacional de Cultura, que deve ter em torno de 300 milhões, que ela está sentada em cima disso lá, né? Daí um dos assessores dela me disse assim, esse recurso está contingenciado. Ora, mas o secretário especial de Cultura, o que a gente espera dele é que lute pelo descontingenciamento para poder... Essa é a função dela, né? Ela está lá para defender o setor, né? Assim como a gente tem lá uma ministra a ministra da Agricultura, que cuida muito bem do agronegócio, que está sempre empenhada a defender os interesses do setor do agronegócio, nós esperávamos que a secretária especial de Cultura tivesse empenhada em defender o setor artístico e cultural, né? Essa das maiores decepções, mas assim, é muito justificada quando a gente vê os posts e a posição que ela tem em relação ao governo Bolsonaro, enfim. Mas a nossa posição do sindicato é de cobrar, independente de posicionamento político, ideológico, qualquer governo nesse momento para a defesa dos trabalhadores. Então, questionamos a não utilização do Fundo Nacional de Cultura, que poderia, inclusive, servir para a manutenção dos espaços culturais que estão fechados, né? Hoje eu moro aqui na Praça Roosevelt, está fechando os Sátiros. Ontem, comentando com uma jornalista, ela falou assim, ela estava indignada, olha, está fechando os Sátiros, está na Praça Roosevelt, que é uma região central. Eu falei, olha só, está fechando os Sátiros, é um espaço importante, mas está fechando inúmeros espaços na periferia da cidade de São Paulo. Né? Está fechando inúmeros espaços nas cidades do interior, né? Que já estavam sendo sucateados mesmo antes da pandemia, né? Então, a gente cobrou, então, em nível federal, cobramos um posicionamento da Secretaria Especial de Cultura, fizemos proposta para o governo estadual, enviei uma proposta por escrito para o secretário Sérgio Saleitão. Ontem tive uma reunião com ele para discutir a questão do retorno, do protocolo de retorno dos profissionais, mas ontem mesmo, pelo número de infectados e número de mortes, mostrou que isso está praticamente inviável nesse momento. A gente discute protocolos, mas vou dar um exemplo aqui. Como discutir protocolo, por exemplo, para os profissionais da dublagem, para os artistas de dublagem? O artista não pode usar máscara porque vai influenciar na dublagem. Claro. No set mesmo. Não tem como que o artista ele vai filmar, como que ele vai se posicionar no set com máscara. Quer dizer, então, tem muitas peculiaridades, né, só para citar o setor do audiovisual, muitas peculiaridades que vão atrapalhar aí mesmo um protocolo de segurança em relação ao Covid. E concordo com o Celso também, com a fala do Celso, acho que a gente está vivendo, a gente não sabe o que vem pela frente, talvez a gente esteja vivendo o começo disso. Não sou médico, não sou infectologista, não sou especialista, mas assim, todos os movimentos apontam nessa direção. Aqui na prefeitura, para falar das três instâncias, aqui na prefeitura também existe um movimento cultural para pedir um voucher, né, pelo menos um voucher mínimo no valor de R$600 também para socorro desses artistas. E digo o seguinte, eu mesmo, né, como o sindicato não tem grandes estruturas, então eu mesmo, a diretoria, está entregando as cestas básicas, e a gente, quando entrega, a gente conversa com os artistas, a gente vê o tamanho do buraco que nós estamos metidos nesse momento, né? No sentido de que o seguinte, os atores estão deprimidos, muitos atores que a gente encontra estão em processo de depressão, estão em processo de segurança alimentar. Eu cheguei a entregar cestas para atores que não comiam há 2 dias, né? Põe por terra
toda essa glamorização que fala em cima do artista, né? Que olha o artista como se fosse um ente supremo, né? Gostei muito, apareceu na fala da Débora, somos trabalhadores da cultura, é assim que nós nos vemos, nós somos trabalhadores como pedreiro, como engenheiro, como diarista, nós somos, aliás, acho que pela precarização e pela informalidade do nosso trabalho, nós estamos mais perto da diarista do que outra coisa, porque nós realizamos um trabalho, nós recebemos e daí vamos realizar outro trabalho em outro lugar, né? Nós não temos uma continuidade, nós não somos seletistas, exceto alguns setores dos técnicos, né? Por exemplo, nós temos acordo coletivo com o Parque da Mônica, porque o setor de entretenimento também está paralisado e também do nosso sindicato, Parque da Mônica, Hopi Hari, outros setores que têm esse processo seletista, mas a maioria, quase, vou dizer o seguinte, 95% da categoria hoje está no trabalho informal. E gostaria de registrar aqui também, né, você falando da tecnologia, né, na sua fala se abriu falando dos técnicos e da questão das lives, da tecnologia. Hoje, a tecnologia está jogando contra os artistas, do nosso ponto de vista, principalmente do setor da publicidade. Há cerca de uns 20 anos atrás, 15 para 20 anos atrás, teve uma conquista dos artistas em publicidade e até então o pessoal ia fazer o teste para a publicidade, chegava lá, ficava o dia inteiro, tinha que pegar uma alimentação no restaurante, tinha condução e tal. Chegou um momento que esses profissionais falaram, peraí, é o seguinte, a gente fica o dia inteiro para fazer um teste, é um dia de trabalho, então nós temos que ser remunerados, nós temos que ter uma ajuda de custo e remuneração desse tempo que a gente perde o dia inteiro para realizar um teste. Então, houve uma movimentação do setor, os artistas se mobilizaram e falaram o seguinte, vou ter que estabelecer um cachê-teste, a princípio, salvo engano, foi em torno de R$20, hoje está em R$80. O que tem ocorrido nesse período da pandemia, né? Existe uma verdadeira disseminação dessa prática do cachê-teste em casa. Então, veja, os profissionais eles saíam das suas casas e recebiam os R$80. O que as produtoras estão fazendo? Se aproveitando que os artistas estão em casa, elas entram em contato pela rede social, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, falam, olha aqui, preciso de um teste, né? Está aqui o texto para você, e você vai fazer uma autodireção, você vai usar a própria maquiagem, você vai usar um figurino regulamentado. Bom, elas trabalham em casa, as pessoas estão fazendo, durante o dia, elas fazem a produção de 2 self-tapes desses. Quer dizer, elas estão trabalhando em casa para as produtoras sem receber nada. Elas estão trabalhando de graça para essas produtoras, percebe? Então, aquilo que foi uma conquista da ajuda de custo, que a gente teve que estava em R$80, e vou dizer uma coisa para vocês, para quem estiver nos assistindo, R$80 para os artistas que estão fazendo esse self-tape é muito importante nesse momento. Então, o que o sindicato tem feito? A gente tem feito um apelo para que essas produtoras tenham um mínimo de sensibilidade. Só que a gente sabe que sensibilidade é uma coisa que não é para todo mundo. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Estão fazendo a toque de caixa, uma convenção coletiva, estão buscando aumentar esse cachê-teste, estão buscando taxar esse self-tape, esse trabalho em casa, né? Para que esses profissionais sejam salvaguardados no mínimo aí, eles tenham seu trabalho realizado, eles tenham um mínimo de remuneração nesse momento. Como eu falei, a gente está distribuindo cestas básicas, né, com a ajuda dos próprios artistas. Ontem, na reunião com o secretário estadual de Cultura, eu cheguei a pedir mais 500 cestas básicas para o governo do Estado, para o Fundo Social do governo do Estado, para ver se a gente atende o interior, porque até agora, viu, Celso, a gente já conseguiu atender a capital, né? Então, por exemplo, tem regiões que têm um número enorme de artistas e técnicos e que são regiões que são alvos de produção artística e cultural importante. Posso citar aqui um exemplo de cidades que estão procurando um sindicato, mas Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Campinas, Bauru, São José dos Campos, Presidente Prudente, são algumas cidades que têm um número enorme de produção cultural, de artistas e técnicos, que nesse momento estão em risco de segurança alimentar. Não tem condição para se alimentar. Quer dizer, então, essa condição que a gente chegou na pandemia. A gente tem aprendido muito com a pandemia, principalmente
do ponto de vista das entidades, né? Porque ela tem um efeito muito maléfico. A pandemia está tendo um efeito muito maléfico também para as entidades, né? Por exemplo, o sindicato que eu represento, o SATEC, está praticamente falido, né? A gente, antes da pandemia, a gente já tinha 2 ou 3 meses que ninguém recebia ajuda de custo e os funcionários não eram pagos também. A gente tem negociado de pagar 50% para os funcionários, a gente teve que demitir advogado, né, porque não tem condição de pagar, e a gente tem hoje 2 advogados que a gente tem um acordo de pagar 50% do que eles recebiam. Quer dizer, então as entidades do setor cultural também estão em insolvência. Posso citar também a Cooperativa Paulista de Teatro, que enfrenta grandes dificuldades, não só por conta da pandemia, mas a cooperativa já vinha sofrendo ataques desde que a Prefeitura de São Paulo tinha como secretário de Cultura o senhor André Sturm, que fez uma verdadeira cruzada contra a Cooperativa Paulista de Teatro. Existe uma cruzada no governo do Estado também contra a Cooperativa Paulista de Teatro, porque é uma organização que sempre se posicionou, vamos dizer assim, de forma mais aguda do ponto de vista da defesa desses profissionais, sobretudo dos trabalhadores, dos artistas do teatro de grupo, né? E que tem o teatro de grupo na cidade de São Paulo, o Celso sabe disso, eles são formadores de opinião. O teatro de grupo, vamos dizer o seguinte, estão os nossos mestres do pensamento, da elaboração poética, estética, estão no teatro de grupo na cidade de São Paulo, e os que estão sofrendo um grande ataque nesse momento, através do ataque que já vinha sendo feito pela Prefeitura no período do André Sturm e agora o governo do Estado, a Cooperativa Paulista de Teatro. Então, estamos no momento de tentar sobreviver para poder retomar, e não sabemos quando podemos retomar, o setor vai retomar os trabalhos. Olha, depois dessa primeira rodada aí, preciso ter a Monja Cohen falou que para a gente fazer um respiro consciente, porque a coisa tá brava, né? O relato, primeira rodada de vocês aqui, eu falei, a tendência a ficar deprimido depois de certa idade é muito grande, né? Mas a gente tem que levar um pouquinho, achar as soluções, buscar as soluções, né? E o retrato que vocês pintaram agora é um retrato dramático mesmo, né? É uma coisa difícil. Como a gente vai seguir, o que vamos fazer, ninguém sabe, né? Quem faz previsão também está chutando, vai ser assim, o teatro vai mudar, né? Aí o Celso está falando, o teatro sem gente não funciona, né? A música, ela pode até fazer lá todo mundo junto na orquestra e tal, mas tem que ter o público também, né? Enfim, os espetáculos, os artistas estão numa situação terrível, né? Então, antes da gente seguir no segundo bloco aqui, vamos fazer um intervalinho para dar um respiro consciente e música, né? E eu vou pedir para a música presente aqui, a musicista presente aqui na nossa roda, para ela pedir uma música aqui que ela sugeriu, que existe aqui que é um trabalho do Moreira Salles, muito bonito, né? Que aliás ajuda muito os artistas na área de pesquisa, principalmente, né, Débora? O Moreira Salles, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também. E aí você pediu para a gente ouvir, para fazer um pequeno intervalinho rápido, a gente ouviu uma música para dar uma refrescada na conversa, depois a gente volta aqui a debater. Fala lá, Débora, a sua sugestão, por favor. Bom, a minha sugestão, inclusive, ela cabe bem nesse programa, porque é uma encomenda que foi feita pelo Instituto Moreira Salles para uma família de músicos, que é a família Ernesto Dias, e eles sugeriram o tema, que é um choro para Valdir, de Cristóvão Bastos e Paulinho da Viola, e é muito interessante porque é possível conseguir um bom resultado, mas é preciso muito trabalho para isso, né? De edição, de sincronia, tudo, para você botar 14 pessoas juntas tocando um único arranjo, e eles conseguiram, e é um trabalho que foi encomendado de fato, ou seja, há uma relação de trabalho aí, é laboral, não é uma coisa, faz pra gente de qualquer maneira. Então, pagaram, né? Pagaram, né? Tradução. Isso eu estou querendo dizer que há uma relação de trabalho, foi bacana isso. Então, assim, é diferente do que a gente tem visto, né? Todo mundo se desnudando na frente de uma câmera, tocando sozinho. Não, é muito bem elaborado, é complexo, e o resultado vocês vão ver, eu espero que gostem. Eu gostei muito, eu aprovo assim, esse tipo de trabalho dessa maneira, vale a pena. Legal. Vamos fazer. Estavam Bastos e Paulinho de Viola. Legal. Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta.
Num momento de solidariedade, a família Ernest Dias se reúne na música, interpretando um show para Valdir de Cristóvão Bastos e Paulinho da Viola. Fica em casa, proteja a vida.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui no bate-papo aqui com o Colibri na Quarentena, na hora do rango, né? Que é o nosso horário aqui, na hora do almoço e tal. Nós estamos com o Dorberto Carvalho, do Sindicato dos Artistas e Técnicos, o Celso Frateschi, ator, diretor de teatro, de TV também, e a Débora Scheine, que é da Federação, ela é vice-presidenta da Federação Internacional dos Músicos e toca o instrumento viola, né, na Orquestra Sinfônica Brasileira. E agora eu queria perguntar a seguinte questão. Vocês colocaram nessa primeira rodada aí todos os problemas, né? E como é que a gente pode se virar, né, nesse momento? O governo tem que esperar do governo no momento desse. Eu acho que a gente até é um pouco ingênuo se ficar esperar alguma coisa do governo. E as ações efetivas que a gente podem fazer, por exemplo? Eu sinto, por exemplo, a falta de uma liderança na área artística, né, vou dizer aqui, de música e de teatro e tal, alguém que chega lá e que tenha muito prestígio internacional e tal, e cobre, assim, por exemplo, dos bancos, né? Olha aí, vocês que têm um lucro fabuloso, por que vocês não ajudam os artistas tanto que vocês né, gostam do trabalho dos artistas? Alguma coisa assim efetiva, como aconteceu fora do Brasil, né? Que a Lady Gaga chegou lá e para o cara da Apple falou: amigo, você vai entrar com quanto dinheiro aqui para ajudar o povo? Não só os profissionais de saúde, mas, como disse o Dorberto agora, a questão é emergencial para os técnicos, estão passando fome. Não é pouca coisa, né? Então, eu queria perguntar para vocês que soluções, né, se a gente pode encontrar, né? Eu citei essa, por exemplo, de lideranças da área artística que possam chegar lá e, vamos pegar um dinheiro aí, vão ajudar a puxar. E as verbas que estão contingenciadas, como disse o Dorberto. Eu soube no cinema, por exemplo, que o Frateschi conhece bem também, tem um fundo setorial lá que o dinheiro está parado e não foi liberado ainda para ajudar o pessoal do audiovisual, né? Por exemplo, só para citar um exemplo. Então, Débora, com você essa bola agora. Lá vou eu de novo. Mirona. A gente já tem pouca, o Celso já até mencionou, a gente tentou criar um Sistema Nacional de Cultura, uma coisa mais vigorosa, consistente, mas a gente nunca conseguiu criar, de fato, uma estrutura que não protegia, porque proteger fica parecendo paternalista, mas que criasse um ambiente favorável para os trabalhadores da cultura, né? Com políticas públicas. A gente tem a política pública, a Lei Rouanet, por exemplo, que de cada R$1 que é gasto, retorna como imposto R$1,59. Então, são 60% que a gente está vendo aí de retorno que a gente tem. Então, apesar de não termos, a nossa atividade não ter um espírito comercial, a gente pode ser lucrativo. Mas é preciso política pública para isso. Isso não depende da gente, não depende do ator, do artista, não é. A gente precisa de políticas públicas. O Estado tem que ter consciência disso e as poucas que a gente tem, a gente está vendo agora assim, a ineficiência, ela não vem somente da secretária, né? Eu acho que todo o quadro que a gente tem, o quadro maior onde ela está inserida, a nossa secretária de Cultura, é terrível, é totalmente desfavorável, até mesmo para que ela lute para tirar esse contingenciamento da verba do Fundo Nacional de Cultura, né? É tudo desfavorável, está tudo contra. Então, assim, procurar a Regina Duarte, como todos esses vídeos, eu estou achando até divertido isso. Tantos vídeos aí, cadê a Regina? Cadê a Regina? Realmente, ela se escondeu, porque não é só incapacidade, não. O contexto maior incapacita qualquer um, né? Então, se a gente tem que buscar o setor privado, é uma excelente ideia a gente achar a nossa Lady Gaga, né? E pega pelo pescocinho, uma Vale, temos empresas incríveis, né? Fora as nossas empreiteiras que conseguiram quebrar com a Lava Jato, mas a gente ainda tem grandes riquezas na mão de poucos, que é possível. Os bancos, principalmente, né? O Itaú, que sempre
se colocou como o grande incentivador da cultura, usando a Lei Rouanet para si próprio, criando seu centro cultural, como o Banco do Brasil, a Caixa. Então, assim, aquela retroalimentação dentro do banco não está favorecendo ninguém além deles, né? Favorece um ou outro. Então, assim, como o Dino fez no Maranhão, lançou-se editais para a cultura durante a pandemia. Acho bastante interessante. Mas é uma coisa que você favorece poucos. O que a gente precisa agora é realmente uma política muito ampla, né? Uma política pública que alcance todas essas pessoas, porque é uma quantidade. Eu estava olhando, é difícil a gente ter um número certo de quantos trabalhadores da cultura a gente tem. O Roberto sabe muito bem que a gente tem os que são sazonais, mas a gente considera como arte. Aquele trabalhador que usa o dinheiro da sua atividade como trabalhador da cultura para pagar a conta, para mim já é um profissional da cultura e ponto, né? Então, assim, mas é muito difícil medir quantos somos, mas é um mundo de gente, é um mundo de gente e a gente não tem braço para alcançá-los. O Norberto, como sindicalista, sabe, é muito difícil alcançar todo mundo. Alcançar não só com as benesses, né? Até os próprios acordos coletivos, a gente sempre tem uma coisa que ela acaba enquadrando um segmento do setor nosso, mas essa política pública ampla, a gente precisa realmente de ter alinhado não só as 3 esferas, mas o que virou o Ministério da Cultura, que é essa Secretaria de Cultura, que assim, é um lixo isso. A gente já vê isso, assiste isso sendo tratado de qualquer jeito, desde o Temer, que o primeiro dia vão fechar tudo isso, e não conseguiu, pelo menos no primeiro momento, né? E até que conseguiram consolidar esse projeto de acabar com o Ministério da Cultura. O que é uma pena, porque não consegue entender como um setor estratégico, apesar de todas as especificidades da nossa atividade, a gente não é especial, como disse o Celso, não somos especiais, a gente tem uma atividade específica. Agora, tem que encarar todo mundo como um trabalhador mesmo. Esse acesso que estão dando para os R$600, criaram todo um padrão de quem tem acesso a isso. Vamos discutir mais esse acesso, vamos ampliar isso, vamos colocar outras atividades que não conseguem, porque a precarização do trabalho do setor da cultura, ela vem desde sempre, para não falar, não dá nem para datar, né? É uma coisa que vem desde sempre. Antes de inventarem o aplicativo de Uber, eu posso falar pelos músicos. Os músicos já são Uber há muito tempo. É verdade. A uberização, já existe esse termo, inclusive, né? Sim, nós somos assim, precursores nisso. O músico, o ator talvez diferente, mas o músico, ele pode ter 5 patrões numa semana. Mas nenhum recolhimento, nenhum tratamento formal, nenhuma formalização, nenhum papelzinho com um contrato assim, à mão, rola. Mas tem 5 patrões, toca em 5 casas noturnas, uma semana, aquele que tem sorte. Então, assim, a gente tem que buscar uma maneira de inserir esses trabalhadores que têm realmente especificidades na atividade num todo maior, que é trabalhador como todo mundo. E a gente talvez não faça o recolhimento do INSS como deveria fazer todo mundo, eu acho, acredito nisso. Mas está produzindo, está rolando a economia, um teatro, a cadeia econômica da atividade cultural é enorme. Vai do pipoqueiro da porta do teatro ao técnico que ninguém vê lá atrás do palco. E a gente tem que pensar nessa economia como um todo. E está todo mundo aí à deriva porque a gente não é formalizado, apesar de termos legislações próprias, tanto os artistas, o SATED, como os músicos, a gente tem uma legislação própria. Os músicos ainda têm um conselho regional, que é a OMB, então assim, a gente está super enquadrado como profissional, como tudo, mas não conseguimos estar inserido, às vezes nem no MEI, às vezes nem no Simples, nem como autônomo, nem como liberal.
e por isso a gente acaba ficando fora de algumas políticas, as poucas políticas públicas que atendem a população como um todo nessa hora. Então, é complicado, eu acho que a gente tem que batalhar por isso aí, dar uma formatada nesse quadro que foi desenhado de quem pode ser atendido e mexer nisso aí. E eu acho uma ótima ideia. Vamos chamar a nossa Lady Gaga aí, buscar e dar um sacode nesses empresários bilionários que estão aí sentados assistindo, esperando como é que eles vão se aproveitar daqui a alguns meses da gente. Porque encher as burras dos bancos de dinheiro para dar crédito quem está sem então, para depois ficar devendo a vida inteira, porque vai ser uma quebradeira geral, isso pode, né? Então, vamos repartir isso de maneira mais justa, melhor. Né? Não é possível. Às vezes eu sou um pouquinho otimista, Celso. Eu também, mas é duro. Celso Frateschi, agora, vamos pressionar? O que a gente pode fazer? Olha, eu acho que toda forma de pressão e de reivindicação agora é útil porque nós estamos no desespero. Verdade. Então, é importante que venha ajuda de onde vier. Acho que é importante batalhar pela PL que está aqui na Assembleia Legislativa, que garante uma renda mínima e ajuda também os teatros. É importante batalhar e reforçar as poucas ações que a Prefeitura tem feito nesse sentido. É importante pressionar o governo do Estado e o secretário para poder também se mexer e tirar essa posição cômoda. Agora, acho que a gente também, o fato de empenhar para ter esses recursos de onde ele vier, não significa que a gente tenha consciência da dificuldade disso com solução, porque não é solução, né? É um paliativo. Né? A gente está sendo tratado como um doente terminal tomando uma medicação paliativa, porque a condenação à morte está dada, do jeito que o sistema está sendo armado. E eu acho que a forma de combater isso é talvez a gente perceber que nós podemos fazer e tentar se segurar entre a gente também. Eu acho que essa atitude que o sindicato está tendo, que outras áreas estão tendo, eu também sou do movimento Teatro Independente, do Motim, e a gente tem tido isso. A gente fechou o teatro aqui véspera de 2 estreias. A gente ensaiou durante 3 meses, na hora da estreia a gente falou, não podemos estrear porque seria completamente inconsequente. Né? Teve logo em seguida a emergência. Então, 2 peças montadas que não conseguiram ter a realização. E mais uma que ia começar uma turnê. Então, o Ágora é um teatro pequeno e a gente está tentando se manter dentro das características próprias aqui do Ágora. Porque a gente sabe que é muito difícil vir o recurso, e o recurso que vem não vai pagar as despesas de um teatro. Né? Por menor que sejam. Aqui nós temos uma despesa relativamente pequena, porque é um teatro, são 2 salas, uma de 60 lugares, uma de 100. Não é segurar isso, o que nós estamos fazendo? Negociando com o proprietário, negociando com os nossos credores, negociando com cada um, pensando um pouco em como passar esse tempo de uma projeção de 3, 4, 5, 6 meses, de se a porta ficar fechada, como é que nós vamos sobreviver? Então, é reduzindo e apertando o cinto, e como diz o Bertoldo aqui atrás, o Brecht, quer dizer, fazendo um esforço para a gente se reduzir à nossa menor grandeza. Né? Ou seja, é só se a gente se reduzir ao mínimo é que a gente vai enfrentar essa tempestade e conseguir vencê-la. Porque a gente também tem que conhecer a tempestade, segundo o Brecht. Né? E essa tempestade que está rolando tem 2 níveis. Um é a pandemia, o outro é a gestão dessa epidemia pelo governo. Né? Porque, pelo amor de Deus, querer preservar um mínimo de superávit para pagar dívida nesse momento é de uma crueldade que não tem solução, não está no nível da cultura. Mas é o que precisava pegar a mão de seralhorda e emitir. Vamos jogar essa confusão quando o povo brasileiro estiver vivo. Enquanto ele está ameaçado de morrer, nós temos que ter uma solução para ele permanecer vivo. E essa calhordice do governo federal e da política econômica que a gente está vivendo vai para um outro sentido. Vai para o sentido de, não, vamos segurar aqui.
a forçação de barra para voltar a produzir minimamente. Quem são? Quem é o cara da Embev? O cara da Embev está pedindo para trabalhar, para todo mundo trabalhar. Esse cara, o comércio está pedindo para voltar a trabalhar, forçando a barra. É de uma crueldade que não dá para imaginar, que justifica com a palavra do presidente. Já passou, já tem mais morte que na China, o que eu posso fazer? Eu sou Jair, mas não faço milagre? A gente tem que ouvir ainda essa bofetada na cara das famílias que têm gente morta, nós que temos parentes, que temos colegas que estão passando necessidade, e nós mesmos passando necessidade, a gente tem que ouvir isso quieto. Né? Então, a gente tem que não dá para esperar que esse governo vá trazer soluções para a gente. Ele só está trazendo confusões, e cada vez mais. E não tem outra saída senão ele cair. E isso a gente sabe que também é muito difícil de acontecer. Né? Mas eu acho que o que a gente precisa fazer é se pensar na menor grandeza, eu acho, nos nossos pares, criar mecanismos de sobrevivência até que a gente consiga passar essa tormenta. E utilizar tudo que tem. O Itaú acabou de fazer um edital, premiou mais, acho que não sei quantas mil, 200, sei lá, projetos do Brasil inteiro. É positivo. Na atual circunstância, é positivo. Agora, me venha dizer que está criando política. Não é. É paliativo. A arte na janela, qualquer outro projeto é positivo. Vamos fazer porque as pessoas precisam comer. O Betinho dizia, quando fez o programa da fome, essas pessoas têm que deixar de morrer de fome. O problema é o seguinte, agora nós precisamos passar essa pandemia. Agora, eu queria, se você permitir, a gente fica lendo aqui na quarentena. Né? E tem um pedacinho do Brecht aqui, que eu acho que vale a pena eu ler aqui para vocês. Por favor. Por favor. Ele fala assim: certamente vocês já observaram a ajuda em mais de um lugar, sob diferentes formas, gerada por um estado de coisas que ainda não conseguimos dispensar: a violência. Contudo, nós os aconselhamos a enfrentar a cruel realidade com uma crueldade ainda maior. E abandonando o estado de coisas que gera necessidade, abandonem a necessidade. Portanto, não contem com ajuda. Recusar a ajuda supõe a violência. Obter ajuda também supõe a violência. Enquanto a violência impera, a ajuda poderá ser recusada. Quando não mais imperar a violência, a ajuda não será mais necessária. Por isso, em vez de reclamar ajuda, é preciso abolir a violência. Ajuda e violência constituem um todo, e é esse todo que é preciso transformar. Ele clareia a nossa mente, eu acho. Beleza. Eu acho que é um pouco... Se eu estivesse no palco, eu já estava aplaudindo. Estou aplaudindo aqui também. Por que não? Pô? Lindo, lindo. A gente precisa refletir sobre tudo isso, né, Norberto? É trágico. Eu estou acompanhando nesses programas todos, cada depoimento que eu recebo, por exemplo, o pessoal lá da Luz, lá do pessoal Faroeste, que tem lá na Luz, em plena região da Cracolândia, ele parou todas as atividades dele, tá com ele pessoalmente, o pessoal todo, Faria, né, do teatro também, que o Celso conhece, parou todas as atividades para atender as pessoas que batem a porta pedindo comida. Pô. Cara, é comovente, né? O depoimento dele aqui foi comovente. Eu falei, fala do teu trabalho. Eu falei, não vou falar de trabalho nenhum. Nesse momento, como disse o Celso, trabalho depois. Primeiro vamos resolver a questão primeira, né, que é ajudar as pessoas. E ele me deu esse relato, eu fiquei espantado. Espantado não, eu já sabia, mas é isso, o sujeito do teatro lá está trabalhando para a cesta básica, a primeira coisa que ele está fazendo, né? É uma situação dramática. Diga lá, Norberto. É isso. Depois do Brecht é duro falar alguma coisa, né? Mas eu vou falar alguma coisa talvez que dialogue com o Brecht, que a gente fala muito entre a diretoria do sindicato. Vamos salvar as pessoas, que a arte vai se salvar. O teatro tem mais de 5.000 anos. O teatro não vai morrer. A música não vai morrer, né?
todas as atividades artísticas culturais, elas não vão morrer, né? A gente precisa salvar as pessoas nesse momento, as pessoas que fazem arte, fazem cultura, que são responsáveis pela elaboração poética, elaboração estética desses trabalhos. Quer dizer, então, nesse segundo bloco, a gente ficou de ver o que a gente pode fazer, não é isso? O que a gente pode ir atrás. Eu vou citar algumas iniciativas que o sindicato já está fazendo, fora procurar as 3 instâncias de governo. A gente tinha uma espécie de embaixador em Los Angeles também, negociando com a Netflix. A Netflix disponibilizou agora 5 milhões para atender o mercado. Do nosso ponto de vista, tem algum equívoco aí desse atendimento que está sendo através do ICAB, que é o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, porque como que a Netflix disponibiliza para atender os profissionais do setor, como não vai atender os atores, as atrizes que estão filmando as séries aqui? Então, tem alguns equívocos do nosso ponto de vista, estamos tentando negociar também para adaptar isso. A gente fez um pedido formal para o Itaú, chegamos a pedir um financiamento. Olha, nem pedimos dinheiro, nós não somos a Lady Gaga. Chegamos a pedir para o Itaú o seguinte, olha, queremos um financiamento a juros zero, né? Nós temos que pagar. Nesse momento, nós precisamos de dinheiro para comer, pagar as contas básicas. Então, é o seguinte, cria uma linha de crédito para esses trabalhadores do setor, né, do setor cultural, para que eles possam pagar isso posteriormente a juros zero. Não tivemos resposta até agora. A gente sempre tem a esperança de que alguém lá no Itaú, quem sabe, alguém que veja essa minha fala aqui no programa, né, que lembre lá alguém do Itaú, né, que é importante, né, a gente não está pedindo dinheiro do Itaú, veja bem, muito diferente, que a gente teria toda a justificativa para pedir que o Itaú, como um banco que e que tem o Instituto Cultural Itaú, que aportasse algum dinheiro para esses trabalhadores nesse momento, assim como fez a Netflix, né? Paralelo a isso, a gente está negociando com uma empresa de assistência médica também, estamos negociando um recurso que a gente possa fornecer um voucher para esses trabalhadores, né, para salvar as pessoas. Não posso citar o nome da empresa, segundo eles, não posso falar ainda, está em negociação. O SATED, com a Associação Paulista de Produtores Teatrais, a PTI, e a Cooperativa de Teatro, a gente tem um fundo que chama Fundo Marlene Collet. Esse Fundo Marlene Collet, que era uma camareira, ele está distribuindo um voucher no valor de R$400. É muito pouco, mas através do BR, que as pessoas podem utilizar em farmácia. Mas pense, esse fundo ele tem R$50 mil. É pingo d'água em chapa quente. R$50 mil vai atender aí no máximo 100 e poucos trabalhadores, sendo que abriu inscrição, deu 2 dias, acho que deu menos de 2 dias, menos de 48 horas, tinham 1.100 inscritos, salvo engano, né? 1.100 inscritos em pouco mais de 24 horas. Então, para a gente ver o tamanho, isso por conta de R$400, um voucher de R$400. Então, o SATEC está procurando outras maneiras também de conseguir recursos para salvar esses trabalhadores. Então, a gente tem protocolado numa plataforma do governo do estado que chama Desenvolve SP, que não é só voltada para o setor cultural, mas para todo o setor, todo comércio, indústria, tá? Para toda atividade comercial, vamos dizer assim. No São Paulo, a gente protocolou um pedido de R$2 milhões, um empréstimo. Do nosso ponto de vista, o juros é altíssimo, que é 1,2, é alto, mas o SATEC está disposto, vindo esses 2 milhões, a gente repassar empréstimo para todos os trabalhadores que estão em necessidade nesse momento a juros zero, e mais para frente a gente vai ver, o sindicato tem uma circulação anual em torno de R$1.500.000, né? Da arrecadação do sindicato. O sindicato é uma entidade sem fins lucrativos, então a gente poderia repassar esse dinheiro e pagar depois com o próprio recurso do sindicato, né? Estou insistindo isso lá, estou insistindo com a assessoria do secretário Sérgio Saleitão. Nós estamos articulando na Assembleia Legislativa através dos deputados, né? O deputado José Américo está nos ajudando nessa articulação. Procurado reunião com o Vagnoli, que é o presidente do PSDB do Estado também, que são as pessoas que cuidam desse fundo, e a gente está fazendo movimentos nesse sentido para ver se a gente consegue esses recursos para emprestar para os trabalhadores a juros zero. Outras iniciativas estão sendo feitas também, como o Celso citou, é o PL 253, que surgiu na Comissão Parlamentar de Cultura. Então, existe um movimento
para aprovação desse PL, que diz respeito a uma ajuda emergencial para os artistas e, do meu ponto de vista, uma coisa muito interessante, que é salvar os espaços também, para que os espaços tenham recursos para manutenção, os teatros, as casas de cultura tenham recurso para manutenção dos espaços, para que elas não morram nesse espaço, nesse tempo da pandemia. Tem um outro projeto, que é um projeto que eu vou saber o número aqui, mas é o projeto da Benedita da Silva, que está bem nessa linha, que é um projeto interessante na Câmara, e tem um projeto do senador Humberto Costa, no Senado também, buscando ajuda emergencial para os artistas. Então, nós estamos nesse esforço de salvar as pessoas nesse momento, né? De sobreviver mesmo, como o Celso colocou, e, num segundo momento, a gente pensar de como vamos reativar o setor. Nós sabemos que não vai ser fácil, né? É quase um consenso entre os artistas nesse momento que, assim que acabar a pandemia, esse setor não vai voltar a funcionar imediatamente, sabemos disso, né? Muitos talvez artistas... um dos últimos, né, Norberto? Segundo os últimos. É o que a gente está colocando, talvez o último, a gente é o primeiro a parar, né? Isso. Sabe, eu digo que é um lugar comum, mas é uma compreensão de todo o setor, né? Que é o primeiro a parar, é o último a voltar às atividades. Então, a gente vai ter que repensar, salvando as pessoas nesse momento, que eles tenham recursos aí minimamente para se alimentar, pagar suas contas. Num segundo momento, a gente vai ter que fazer uma ação de fazer como movimentar esse setor artístico-cultural. Na fala primeira do Celso, apareceu uma coisa muito importante. O pessoal fala assim, não, tem um teatro filmado. Não, o teatro não é filmado. Né? O teatro é uma relação humana entre o artista e o espectador, olhando um no olho do outro. Então, essa coisa... Live é live, teatro é teatro, é diferente. Muitas plataformas, muitos youtubers estão falando nesse momento, não, nós vamos lançar aqui o teatro filmado. Não, o teatro não é filmado, o teatro tem mais de 5 mil anos, a relação, o fenômeno teatral acontece ali na relação entre artista e espectador, e a gente vai fazer todos os movimentos que tiver ao nosso alcance para que os teatros, né, voltem a funcionar muito rapidamente, sabendo já que muitos teatros estão fechando, né? Infelizmente, né? Como eu citei o exemplo do Sátiros aqui na Roosevelt, mas assim, no interior de São Paulo, né, os artistas que já estavam com seu espaço ali, alugando o espaço, fazendo um esforço danado, né? Muitos a gente sabe, né, que o pessoal pagando para trabalhar, pagando para manter o espaço aberto, né? Com a pandemia agora estão recebendo uma pá de cal, né? Então, eu quero reforçar isso. Então, a gente está nesse esforço, primeiro, de salvar as pessoas e, num segundo momento, de como reativar o setor. E daí nós vamos continuar insistindo, sim, com a Regina Duarte. A gente tem todas as críticas, mas a gente vai tentar, a gente vai insistir, porque tem lá o Fundo Nacional de Cultura, e esse Fundo Nacional de Cultura é para atender ao setor cultural. Esse fundo não é do governo Bolsonaro, esse fundo não é da secretária Regina Duarte, esse fundo é do setor. Então, assim, ela tem que assumir a responsabilidade dela e nós vamos ficar cobrando até o último dia que ela tiver na secretaria, até o último dia nós vamos cobrar que ela tenha um posicionamento de secretário especial de cultura. É isso aí, então. Gente, estamos no finalzinho aqui. Eu quero agradecer. Só queria uma última pergunta, que vocês respondessem rapidamente, né? Que é uma questão que estava sendo debatida aqui. No programa a gente debate, mas eu já vi colocado em vários lugares, que é dizendo assim, que com essa pandemia, né, a fragilidade humana pode fazer emergir uma sociedade mais solidária. Vocês acham que isso pode acontecer? Sim ou não? Débora. Você é otimista ou pessimista? Mais ou menos isso. Pessimista. Pessimista. A sociedade não vai ser mais solidária depois dessa pandemia. Celso Fratesi. Eu acho que a pandemia é um momento grave que radicaliza as tendências todas, né? Eu acho que a gente tem visto, sim, um aumento de solidariedade, mas tem visto uma coisa pelo contrário também, né? De muita crueldade, de muita, como vai chamar isso? Ausência total de empatia entre os seres humanos. Quer dizer, a gente tem hoje um presidente eleito que, eu disse, vai morrer 70% que você quer me encher o saco agora. Né?
acho que a solidariedade cresce de um lado, mas, ao mesmo tempo, essa brutalidade, esse egoísmo, essa psicopatia também cresce do outro. A gente não pode esquecer que é um presidente que tem ainda 30% de aprovação. Então, acho que é grave. Né? Acho que é grave. Ele não está sozinho nessa. E a gente vê pelas redes, pela todo o ódio, o horror que esses caras transmitem nos comentários de qualquer ato mais solidário. Né? Solidariedade é sinônimo de babaquice ou de comunismo ou de qualquer outra coisa que eles inventam lá, no sentido de destruir as pessoas. Né? Então, acho que vai radicalizar, vai pelo menos avançar numa situação de confronto que talvez saia alguma coisa. Entendeu? E você, Norberto, o que você acha? A sociedade vai ser mais solidária depois dessa pandemia ou não? Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou dizer o seguinte, os setores solidários, eles vão radicalizar, parece em cima do muro, mas não é. Eles vão radicalizar a solidariedade. Eu estou vendo isso nesse momento. Os artistas que têm condição, os que têm um pouquinho mais que os outros, nem são os que têm condição, os que têm condição de dividir o seu alimento, dividir o que tem de recurso, que é muito pouco, eles estão dividindo. Então, acho que esse momento, o que vem depois agora, é que quem já é solidário, quem já tem generosidade, vai radicalizar ainda mais nessa solidariedade e nessa generosidade. Agora, quanto ao outro setor que não tem essa tradição de solidariedade e generosidade, eu vejo com muita desconfiança, porque eu acho que, assim, por exemplo, vejo o que se justifica, por exemplo, o apoio do governo Bolsonaro, a continuidade do apoio. Né? Se você pensar assim, olha, no momento a pessoa votou, tal, beleza, mas depois veio tudo isso acontecer, ela caiu fora. Mas pensa de tudo isso, todos esses absurdos que tem acontecido com o governo Bolsonaro, as pessoas que continuam apoiando, como que a gente vai acreditar nessas pessoas agora? Né? Eu acho que dessas pessoas já não espero mais nada. Desculpa a sinceridade. Eu só queria acrescentar, porque o que a gente está vendo, eu percebo e vejo que vai ampliar ainda mais esse distanciamento social, esse abismo social que a gente tem. Não distanciamento, mas essa diferença, a desigualdade, ela vai ampliar, vai aumentar. E aí esses extremos, a radicalização. Quem é solidário sempre foi, sempre será. Isso está no espírito da pessoa. Agora, essa linha dura que a gente está vendo, que a gente está assistindo, e que a gente nem imaginava que tinha tanta gente assim, que era assim, que pudesse ser tão agressivo assim, eles não vão deixar de ser, porque agora eles já se desvelaram. Então, eles estão aí, a cara deles estão aí, e esse apoio é quase que um orgulho que tem. Apoiar, assim, porque eu apoio, não é por nada, é porque eu apoio e pronto, comprei essa briga. Porque são peitudos, porque gostam disso mesmo, né? Então, assim, eu acho que com esse abismo social que a gente vai ter muita violência também, de ambas as partes. Porque a fome aperta de um lado e os outros que são massacrantes continuarão sendo massacrantes. Né? E eu lembro aqui, para encerrar, não é o Bertolt Brecht, mas eu li uma entrevista de uma psiquiatra falando sobre o comportamento do Coiso, aí eu não falo o nome dele, o Coiso, que uma pessoa que defende um torturador, tem como um ídolo um torturador, ele não pode ter sensibilidade com as pessoas, humanidade, não pode ter. Se ele defende um torturador, não é? É isso, é uma boa definição sobre esse Coiso que está como dirigindo a nação, esse desgoverno. Né? Se ele defende torturador, como é que ele pode defender as pessoas, ter humanidade, um gesto ou solidariedade, qualquer coisa assim? Né? É difícil. Gente, quero agradecer a participação dessa reflexão, foi muito legal, adorei conversar com vocês, a Débora, o Norberto, o Celso Frateschi. E agora a gente vai terminar com uma música. O Norberto pediu uma música do George Harrison, mas você sabe que no YouTube é problema. Você põe alguma música dos Beatles, é capaz de cortarem aqui o nosso bate-papo aqui no Colibri na Quarentena. Então eu apelo para o André Frateschi, por acaso filho de Celso Frateschi, que é gente boa. É do rock and roll também, viu, Norberto? Tudo bem, né? Está contemplado.
E aí a gente vai atender o pedido aí do Celso, contemplando um pouco do Norberto, você me perdoe, mas realmente tem esse problema aqui no YouTube para a gente encerrar com uma música. Qual que vai ser, Celso? O que você pediu? Maximalista. Como é que é? Maximalista. Então, com essa, a gente termina aqui o nosso bate-papo. Tem uma música para dar uma... Vamos respirar e vamos à luta, né? Vamos à luta. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Prazer, muito obrigada. Foi um prazer. Valeu. Tchau, meninos. Tchau. Desnaturado, artificial, expatriado, internacional, bem resolvido, neogardenal, urbano, enfumaçado, coisa e tal. São beats, chips, butts no espiral, tufão de LED subtropical, tomada plugada em outra tomada, em outra tomada, em outra tomada, torre da antena no quintal. Assim me deito, assim me levanto, com graça, furor e o espírito franco. Assim me deito, assim me levanto, com graça, furor e o espírito franco. O ronco da turbina de manhã, blindado, mas a mente segue sã. Tropicalista, quase esquina com Augusta. Maximalista, cantando na geral. Assim me deito, assim me levanto, com graça, furor e o espírito franco. Assim me deito, assim me levanto, com graça, furor e o espírito franco.
O programa termina aqui, mas a Hora do Rango segue na Rádio Brasil Atual, hoje com a reapresentação dos Demônios da Garoa. Fique com a gente.